meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar ali presencialmente conosco. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante a sua presença e a sua participação ativa em nossa EBD. Estivemos, encerrando aí o nosso terceiro trimestre de 2025, aonde trabalhamos o título A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então trabalhamos aí como que a igreja foi perseguida, mas ela foi vitoriosa, ela foi vencedora. O evangelho foi anunciado. Se cumpriu, literalmente na íntegra, talvez não como eles queriam, mas se cumpriu na íntegra aquilo que Jesus ordenou para eles, que pregasse tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí você vai ver isso nitidamente em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao 7, toda Jerusalém ela é evangelizada. Do capítulo 8 ao 12, Judéia e Samaria é alcançada. Então, do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, perceba que é alcançada agora os confins da terra. E nós estamos aqui agora para iniciar um trimestre muito glorioso para as nossas vidas, a qual vamos trabalhar o tema sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. Vai ser um trimestre muito glorioso, muito relevante. Temos aí algo muito profundo para nós aprendermos e também praticarmos em nosso dia a dia. Eu gostaria aqui de fazer para vocês algumas indicações que vai contribuir muito nesse trimestre. Primeiro, eu gostaria que vocês dessem uma retrospectiva no nosso primeiro trimestre de 2024, a qual nós estudamos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Gostaria de vocês voltar também um pouco mais atrás, no primeiro trimestre de 2017, que temos ali sobre o tema as obras da carne e o fruto do Espírito. E é importante também, gostaria de apresentá-lo para vocês aqui, o trimestre que nós já estudou também recentemente, não faz muito tempo, sobre a carreira que nos está proposta. Aí nós vamos estudar ali sobre os 3 inimigos do homem, que é a carne, o mundo e o diabo. Mas também gostaria de que vocês não esquecessem de ter também, além da Bíblia Sagrada, a nossa declaração de fé, tá bom? A nossa declaração de fé, ali vai ter um item que vai ser muito importante para vocês aprendermos sobre a constituição humana. Vai ter algo muito importante ali em nossa declaração de fé, quando vai ensinar sobre a constituição humana. Então peço que vocês examine também a nossa declaração de fé. Lá no seu capítulo 7 vai falar sobre o homem. E também no capítulo 78 vai falar sobre ali a constituição humana. Gostaria também de apresentá-lo a vocês, que vai se ajudar muito. Esse livro aqui, Marco Bacher, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. 2 milhões de livros vendidos no Brasil. Esse livro é muito importante. Esse comentarista aqui procura trabalhar a maneira que Jesus ouvia as pessoas, o sentimento das pessoas, as emoções das pessoas.
o comportamento da pessoa. Então vai ser um livro muito importante que você pode aprender muito. Muito bem, queridos, nós vamos trabalhar a nossa primeira lição no dia 5 de outubro de 2025. O homem, corpo, alma e espírito. Nós vamos ter da nossa lição lá na nossa revista, nós vamos ter, queridos, algo que é muito importante para nós entendermos. Da lição 1 até a lição de número 4, nós vamos aprender sobre o corpo. Da lição 5 até a lição de número 9, nós vamos aprender sobre a alma. Da lição 10 até a lição 13, nós vamos aprender sobre o espírito. Então, nós vamos ter 4 lições que vai falar sobre o corpo, 5 lições que vai falar sobre a alma e 4 lições que vai falar sobre o espírito. Muito bem, queridos. Nós entendemos, queridos, que lá no nosso tópico 1, nós já vamos aprender sobre o ponto 1, sobre a tricotomia humana, doutrina e teologia. Muito bem. Deus, quando nos fez, queridos, Ele nos fez para que nós tivéssemos contato com Deus, mas também que nós tivéssemos contato com a terra, com a matéria. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23. Deus, quando nos vê, Ele nos vê começando de dentro para fora. E eu quero que você fique comigo até o final, que nós vamos analisarmos até mesmo no tabernáculo, até mesmo nas peças do tabernáculo. Perceba que houve sim uma preocupação de Deus de que fosse feito de dentro para fora. Perceba que lá em Êxodo 25, começa Deus ordenar, pedir as peças do tabernáculo, que a arca, o propiciatório e também a mesa e as cortinas em Êxodo capítulo 26. E lá em Êxodo capítulo 40, versículo 1 e 2, é que o Senhor ordena a maneira de que se é feito o tabernáculo. Perceba que até mesmo para se fazer o tabernáculo, Deus se preocupou primeiro de algo que está lá dentro, de dentro para fora. Ou seja, começou lá no Santíssimo e vindo para fora. Isso é muito profundo, nós vamos atender em todos esses trimestres. Isso aqui é só um aperitivo, tá bom? E o homem, ele é um ser tricótomo. Então, quando Deus fez o Espírito, esse Espírito que Deus nos deu, é para que nós tivéssemos contato com Ele. João capítulo 4, 23 e 24, Deus é Espírito, importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. E a alma, Deus nos fez para que nós tivéssemos contato conosco e também com Deus. Lá no Salmo 42, veja que o salmista lhe expressa que a alma está abatida dentro dele. E também a alma fala que tem que esperar em Deus. Espera em Deus. Perceba que também a alma, eu tenho um contato comigo e contato com Deus. E o corpo comunica-se com o mundo exterior. Esse estereótipo. Ou seja, o meu espírito comunica-se com Deus, a minha alma consigo mesmo e com Deus, e o meu corpo comunica-se com o mundo exterior, ou seja, com o próximo. É por meio do corpo que eu manifesto se estou triste, se estou alegre, né? Se estou abatido, isso vai se manifestar no corpo. Muito bem, vamos falarmos um pouco, então, queridos, sobre como que Deus, Ele criou o homem. O homem foi criado, a Bíblia diz, né, como um ser tricótomo. E nós vemos essa trindade, essa tricotomia, em vários elementos. Por exemplo, quando nós vamos na água nós vemos ali a trindade. Nós vemos que a água é sólida, líquida e gasosa. Quando nós vamos para a música, nós vamos ver ali a trindade.
é a melodia, a harmonia, né? E o ritmo. Quando nós vamos para a física também, nós vemos que existe ali os prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, e quando nós vamos também para o tabernáculo, nós vemos ali o átrio, o santo e o santíssimo. E quando nós vamos também para o ser humano, nós vamos ver que o ser humano é espírito, alma e corpo. Então nós vamos entender isso, nós vamos estudar na chamada antropologia bíblica, que estuda a origem do homem, a constituição e a sua existência. Então, queridos, o homem ele foi criado do pó da terra, ele foi criado, originalmente criado, como diz o nosso pastor Divanir, o homem foi criado do pó da terra na criação, né? Ou seja, ele foi criado, imagem e semelhança de Deus, na criação. Agora, na formação, nós vamos ver que o Senhor formou o homem ali do pó da terra. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7, né? Veja que é dito que o Senhor formou Deus, o homem, do pó da terra. Veja que o nosso pastor Divan ensina que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus na criação, na formação, é do pó da terra. E essa palavra imagem no hebraico é tselen. Tselen quer dizer uma sombra ou uma projeção de uma sombra por meio do reflexo. Ou seja, perceba que essa imagem aqui significa que temos que refletir essa presença do Senhor. Perceba que o sol, aonde o sol bate, ele reflete. E aí nós também temos que refletir a imagem de Cristo. Então a imagem aqui é tselen, eu tenho que procurar essa imagem de Cristo, essa representação de Cristo. E semelhança, no hebraico é demote, que tem a ver com a comunicação, esse que o homem tem de criar coisas já criadas, tem a ver com a moral do homem. Ou seja, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, no sentido da moral, né? No sentido da moral, de ser um reflexo de Deus, de ser uma projeção de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala que originalmente o homem foi criado para ser conforme a sua imagem e também a sua semelhança. E do pó da terra, quando Deus formou o homem do pó da terra, tudo vai girar, queridos, em torno do homem. Quando nós vamos para o pó da terra, eu sempre digo que Deus criou algo para beneficiar o próprio homem. Por quê? É nesse pó da terra que existe, lá na química, você vai estudar os elementos químicos que se encontram na natureza. Isso tem no homem. Por exemplo, no homem vai ter 103 elementos da natureza, né? De 103, 61 elementos. E desses elementos existe o quê? O que nós temos que está na terra? Nós temos o oxigênio, nós temos o carbono, nós temos o cálcio, nós temos os fósforos, nós temos o potássio, enxofre, o sódio, magnésio, ferro, cloro. Ou seja, esses 10 elementos aqui, eu citei apenas 10, mas existem mais elementos que o homem tem, a qual, quando Deus criou, foi para beneficiar ele mesmo. Então, quando Deus forma o homem do pó da terra, ele fez para beneficiar ele próprio. Talvez você vai no médico, está precisando de mais ferro, está precisando de mais magnésio, né? E assim por diante. Então, queridos, é algo muito importante para nós entendermos. Então, vamos aprendermos um pouco, porque como vai discorrer em todos os trimestres, em todos esses trimestres, vamos falar sobre essa tricotomia do homem. Primeiro, vamos falar sobre esta constituição humana. Tudo isso está na revista, tá bom? Vou trazer um vislumbre aqui, vou trazer uma visão panorâmica de que vai ser estudado em todas as lições. Primeiro, vamos para a palavra, vamos começar a nos falarmos sobre o Espírito. Espírito. Essa palavra Espírito no hebraico é ruach. É ruach. Mas nós vamos ver que no grego tem um sentido de... muda a palavra. No grego já é pneuma. É a mesma coisa. Quer ver? Porque no hebraico ruach
quer dizer vento, sopro, ar e fôlego. E no grego pneuma também quer dizer ar, sopro e respiração, ou seja, esse ar em movimento. Então, aplique isso na aula. Espírito, no hebraico é ruach, e no grego é pneuma, que tem a ideia de encher, sabe? Um pneu, a ideia de algo que vai enchendo, né? Encher de ar. E nós vamos perceber, queridos, que a alma, o que quer dizer a alma? Alma no hebraico vem de uma palavra, nós vamos entender aqui, alma no hebraico, vem de uma palavra nepresh. Perceba que essa palavra nepresh, a ideia que se tem dessa palavra, quer dizer vida também. Perceba, no hebraico, nós vamos perceber no hebraico, somente, eles falam como um ser integral, ou seja, vem de uma palavra só. No hebraico, eles ensinam a integridade, algo integral, quer dizer, no hebraico, eles falam sobre um todo. Não tem como a nossa mentalidade grega de falar lá espírito, alma e corpo. No hebraico, eles falam como um todo, que também vem da palavra cardia, que tem um sentido de coração, que vem da palavra cardia. Então, no hebraico, alma no hebraico pode ser nepresh, né? E no grego, vem também da palavra, no grego é psique, que se traduz o quê? Que vem lá da psiquiatria, psicologia, que estuda ali o sentimento, as vontades, e também alma, vamos ver também, essa psique se traduz como vida. Então, alma muitas vezes pode ser traduzido como vida. Então, quando se fala da alma, está falando também da vida. E no hebraico, eles falam sobre a sua totalidade. Nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 10, quando o Senhor Jesus tem um diálogo com aquele lá, né? Aquele doutor da lei. Nós vamos ver lá no seu capítulo 10, né? Lá no capítulo 10, versículo 27. Diz assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando se fala aqui no hebraico essa palavra alma, eles falam como um ser integral, se traduz também como um coração, que vem de cardia, ou seja, fala do que? Da totalidade do ser, ou seja, o ser integral, o ser completo. Isso é no hebraico. No hebraico, então, não tem diferenças, como nós temos na mentalidade grega. Então, o que é essa alma? O que é a alma? A alma é o que, queridos? É a essência do ser humano. É a essência do homem interior. Porque quando vamos falar sobre o homem interior, a qual o apóstolo Paulo fala, ele está falando do espírito e da alma. Espírito e alma compõem o homem interior. Agora, o corpo é o homem exterior. Lembra que Paulo fala lá em Coríntios? Esse homem exterior, ele se corrompe. Esse corpo, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, envelhece, enfraquece, contudo, nosso interior. E aí, quando ele fala do homem interior, ele está falando do espírito da alma. Contudo, esse interior se renova dia a dia. Então, o que é essa alma? É a essência do ser humano, a essência da nossa existência. A alma é o quê? É as nossas emoções e os nossos sentidos. Fala do que? É onde está o nosso sentimento. Filipenses 2,5. Diz o que? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então eu preciso entender, como diz o pastor Elianai Cabral, ele diz que quando o Espírito Santo toma a minha vida, ele trabalha em 3 esferas. Primeiro, ele trabalha na esfera da mente,
a nossa mente, trabalha na esfera do sentimento e também trabalha na esfera da vontade. Ou seja, fala desse desejo também. Lá em Provérbios 23, 7 ali nos fala, queridos. Né? Provérbios 27, ali vai nos falar. Olha o que vai dizer lá em Provérbios, né? Capítulo 27. 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Então, perceba que aqui tem algo ligado ao que? Ao desejo da pessoa. Ao desejo da pessoa. Essa alma nossa aqui, queridos, essa alma, ela é um elo entre o mundo material e o mundo espiritual. Nessa alma nós temos que tomar cuidado, porque essa alma aqui, ela é um pêndulo. Ela é um pêndulo. Ela está entre o espírito e o corpo. Ou seja, a alma é tipo como aonde está o desejo, para onde eu vou se inclinar. Ou eu se inclino para o corpo, para a matéria, para os desejos carnais, para o sentimento, para os desejos carnais, ou eu se inclino para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. Né? Para as coisas do Espírito. Então ela é o elo entre o mundo material, ou seja, ela faz contato com esse mundo material, e também com o mundo espiritual, ou seja, com Deus, o meu espírito. É aqui que está o desejo do pecado. Porque a alma, essa alma aqui fala da personalidade, da pessoa em si. E o corpo das pessoas são todos iguais. Alguns podem não ter uma perna, mas são todos iguais. Mas a alma é diferente, porque fala da personalidade, fala da pessoa, do ser da pessoa. E veja que lá em Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20, se repete a mesma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus também diz no Evangelho, Mateus 16, 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a alma ela tem muita importância. Porque aqui está o meu desejo. Por isso que Paulo fala dessa luta, desse conflito lá em Gálatas 5, 16 a 17. Nós sabemos que há dentro de nós dois leões, o leão que alimenta a carne e o leão que alimenta o espírito. E qual o leão que vai se tornar mais forte, mais fortalecido? O que você alimenta mais. Ou seja, se eu alimentar mais o leão da carne, ele vai vencer o leão do espírito. Mas se o leão do espírito se alimentar das coisas de Deus, os louvores, a palavra, não se alimentar de prostituição, pornografia, né? Tudo isso está na esfera também da mente, atinge a mente. Nós temos aí a chamada pornografia, a dopamina. Isso tem atingido muitas pessoas. E nós vamos perceber que, como diz o pastor Elianel Cabral, trabalha na esfera da mente, sentimento da vontade. É na nossa mente que estão os nossos 5 sentidos. Nós sabemos que existem 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos? É a audição, segundo, visão, terceiro, olfato, quarto, paladar e quinto, tato. Ou seja, por isso que eu tenho que filtrar a audição, aquilo que eu ouço. Tem que filtrar aquilo que eu vejo. O olfato, o cheiro, fala desse ambiente agradável, tem que ter esse cheiro, esse aroma de Cristo. Paladar fala de diversos sabores. 1 Coríntios 12, 4, 5. Nós sabemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paladar fala dessa diversidade. E o tato fala do toque, do abraço. Ou seja, fala desse contato. É os nossos 5 sentidos, gente. São os nossos 5 sentidos. Então nós pecamos também com o nosso sentido, com nossos pensamentos. Né? E muitas vezes são sinônimos. E perceba que a alma, então, fala o quê? Desse indivíduo, dessa personalidade, que é algo singular. Cada um tem uma expressão digital. Vamos estudar daqui a pouco sobre o corpo. É no corpo que está a expressão digital. Cada um tem uma. Então, existe esse chamado também intelecto, que está em nossa mente. Que é o quê? Esse entendimento, essa memória e a imaginação. Lá em Provérbios, né, fala sobre isso. Então, quando Deus criou o homem, ele criou para que ele fizesse contato com a matéria e também com o céu. Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo formoso ao seu tempo
e colocou dentro do homem o desejo, né? O desejo pela eternidade. Isso é muito importante nós entendermos. Por isso que nós falamos lá em Provérbios, gente, capítulo 27, sobre esse desejo. Por isso que é importante nós entendermos. Então, a alma, ela se entristece, como disse lá em Mateus 26, 38, Jesus disse, a minha alma está triste, angustiada, abatida até a morte, mas ela também se alegra. Lá em Lucas 1, 46, naquele cântico de Maria, ela se alegra em Deus, a alma enaltece, e o espírito se alegra em Deus também. Veja, a alma ela se entristece, mas ela também se alegra. Como diz lá no Salmo 42, por que estás abatido a minha alma? Né? E aí vamos para o corpo, gente. Vamos trabalhar um pouco aqui sobre o corpo. O que é o corpo? O corpo no hebraico é bazar, Gênesis 2, 24. E no grego é soma, ou seja, é essa somatização. O que é isso? É todos esses elementos que nós temos em nosso corpo, perna, mão, braço, é a somatização, é tudo isso que nós temos. E no grego também é sarx. Eu preciso entender uma coisa aqui, professor ou professora, explica isso. Sarx é carne, mas nem sempre é pecado, nem sempre está se referindo ao pecado, à carne em si mesmo. Nós sabemos que temos três inimigos, a carne, o diabo e o mundo. Mas a carne na Bíblia nem sempre está se referindo a pecado. Pode estar se referindo, primeiro, ao nosso corpo, 1 Coríntios 15, 38, 39. Segundo, pode estar se referindo ao pecado, Romanos 8, mas nem sempre ao pecado. Terceiro, pode estar se referindo à nossa fragilidade humana, Jó 19, 26. Ainda que a minha carne seja consumida, ainda verei a Deus. Quarto, e também pode estar se referindo à nossa natureza pecaminosa. Por isso Paulo disse, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu devo crucificar essa carne diariamente. E o que eu preciso entender, gente? Que esse corpo nem sempre é carne no sentido do pecado. Porque corpo é soma, é esse tecido, é o templo do Espírito Santo. Vamos estudar nessa lição. E esse templo deve ser cuidado. Por isso que temos que cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar de dormir. E na hora de dormir, fazer exercícios físicos, tomar água. Cuidar do que come, a sua alimentação. Esses dualistas, os gnósticos, eles viam o corpo como algo má. A matéria é má, a matéria não presta. Por isso que temos que tomar cuidado com essa visão dualista, que é os gnósticos, nessa visão grega. Porque eles dizem que um corpo é mau, não presta. Tudo que Deus tem com o homem é no espírito. Então você pode fazer o que você quer com o seu corpo. Você pode prostituir, você pode adulterar, você pode fornicar, você pode fazer tatuagem, fazer tudo isso. Porque tudo que Deus só quer está no coração. E isso está até hoje. Muitas pessoas têm essa visão. Deus só quer o coração e anda com roupas indecentes. Quando nós vamos falar sobre as obras da carne, veja que é um número maior do que o fruto do Espírito. Nós vamos ver ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 ali, vai falar sobre as obras da carne. Vai falar sobre essas obras da carne. 1 João 2, 15, 16 também fala da consciência da carne, consciência dos olhos e a soberba da vida. Tudo por meio da carne, do pecado. Pecados na área sexual, anota aí, é importante. Pecados na área sexual, a prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? É quando alguém provoca aquelas calças apertadas, provocando o desejo sexual em alguém. Tem a ver com a moral, atinge a pessoa, ofende a pessoa. Pecados na área religiosa, que ofende diretamente a Deus, que é a idolatria e feitiçaria. Gálatas 5.
20 ali, pecados na área interpessoal e social, que ofendem o ser humano e também o próximo, que nós vemos ali que são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios. São 9. Gálatas 5, 20 e 21. Pecados na área individual. E atinge você. Que é a glutonaria, a bebedice e a glutonaria. Se você comer demais ou virar um beberrão, você está atingindo a você mesmo e também o próximo. Mas mais é você. Glutonaria é pecado, pessoa que come demais. Por isso que Paulo diz, gente, e o Deus de paz vos santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. O corpo, gente, ele é muito importante, porque no arrebatamento é o corpo que será transformado de um corpo corrupto por um corpo incorruptível. Não vai ser esse mesmo corpo aqui, ele vai ser... Aliás, esse corpo aqui, o mesmo, mas transformado. Transformado de um corpo corrupto por um corpo incorruptível. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, esse corpo vai ser ressuscitado para estar diante do Senhor completo, em espírito, alma e corpo. Porque quem morre hoje está no paraíso, mas está em alma e espírito. Ou está no Hades, no tormento, em alma e espírito, não está completo. E no juízo final, vai queimar eternamente com esse mesmo corpo. Esse corpo, no juízo final, não será transformado. Não tem mais o que mata o corpo, mas tanto o corpo e a alma e lançar no inferno. Então o corpo é muito importante, porque quando Paulo fala do culto, Romanos 12, 1, 2, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Então nós aprendemos aqui, nós trouxemos aqui um vislumbre, uma visão sobre essa tricotomia, sobre espírito, alma e corpo. E isso tem muita importância aqui. Recapitulando e voltando aqui sobre o tabernáculo. Começa das peças de dentro para fora. E veja que existe um véu ali entre o Santíssimo Santuário. Existe um véu que também está no homem, que faz esse pêndulo, essa divisão. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Faz divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, como diz Provérbios 23:7, como o homem pensa, como se imagina a sua alma, ali ele é. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então temos que tomar cuidado. Porque com aquilo que nós fazemos com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Porque tudo tem importância diante de Deus. Existe, quando Deus criou o homem, diferente dos animais. Os animais são feitos da matéria. Dos animais, sim, podemos dizer, morreu, acabou. Porque o sangue está na vida. Morreu, acabou. É como as plantas, as árvores, a natureza. Aos animais podemos dizer, morreu, acabou, mas ao homem não. O homem, uma vez criado, como diz Zacarias, né? Lá no capítulo 12, veja que o espírito é formado do homem ali no momento dele nascer. E a nossa alma é muito importante, nosso espírito é importante. A nossa alma, ela também tem muita importância diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e deixe o seu like. E nos ajude em nossas redes sociais, que muitas vidas, muitas pessoas venham a ser alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.